Eu me chamo Gisele Zamboni, sou advogada, sou paulistana. Nunca usei muito as redes sociais, era mais do papel, das petições. Escrevi livros também. E em 2009 conheci uma das redes sociais que eu acho mais impactantes, pulsantes, uma terra de ninguéms e de alguéms, que se chama Twitter. E ali chegando, porque sou uma apaixonada por música, criei logo um GZ, Tweet Radio, para interagir com pessoas que gostassem de música também. Eis que me deparo com muitos escritores. E entre uma notícia comezinha e outra, entre uma desimportância e outra, pululava pela tela entre os meus seguidores e quem eu gostaria e queria seguir, poesia, literatura, micronarrativas em 140 caracteres que pareciam um livro inteiro, um romance completo, um conto enorme, cheio de imagens e fantasias entregues ao leitor num pulsar de segundos efêmero que daí a pouco saía de perto de mim e eu ia atrás novamente. A partir desse momento, comecei a me encantar pela possibilidade de interação, de conhecer o outro de uma nova maneira, reconstruindo imagens, o outro pelo que ele tem a dizer e não pela cara que ele tem, pela roupa que ele usa ou pela comunidade a qual ele pertence. E aí fui atrás dessa gente, conheci inúmeros escritores e descobri um movimento pulsante, cultural, chamado Twitteratura. Descobri que centenas de escritores faziam desse traslado do lápis para o teclado, do papel para a tela fina do computador, a sua nova forma de escrever, a sua nova forma de pulsar literatura e a sua nova forma de encontrar leitores, porque não existem escritores sem que os leitores assim os classifique, vamos dizer assim. E conhecendo essa gente, criei um fluxo interativo lá no Twitter que se chama Letras 365, 365 dias de letras, e ali pude conhecer mais de 500 escritores e suas criações autorais em 140 caracteres. Um dia fui convidada para uma aula magna do senhor Danilo Santos de Miranda, o diretor regional aqui do Sesc São Paulo, e já fui diretamente para lá com uma ideia, dizer para ele que eu conhecia esse movimento cultural e que adoraria expô-los. E cheguei lá e fiz exatamente isso. Cheguei perto dele, falei quem eu era, falei que eu conhecia esse movimento cultural e ele disse, vamos expor. Isso foi no dia 17 de agosto de 2011. Eis que me entregam, trocamos cartões, sou convidada a ir ao Sesc, ali na administração central, no Belenzinho, e me disseram o seguinte, vá atrás de arquitetos, vá atrás de produtores, vá atrás de gente que conheça a tecnologia para a gente fazer a tua exposição. E foi assim que eu fiz. Fui atrás de todo mundo e conheci primeiro o Guto Requena, do estúdio Guto Requena. E ali eu tinha desenhado em palavras, porque eu não sei desenhar uma maçã, eu tinha desenhado em palavras o que seria uma exposição, dizendo que eu gostaria de uma arroba construída e desconstruída pelo olhar, uma escultura em forma de arroba. Disse que eu gostaria de pessoas penetrando letras e as letras nos penetrando. Disse que quando eu lia esses twitteratos, essa literatura, ali na minha timeline do Twitter, parecia que eu os ouvia declamando. Então eu tinha um apuro quase que sonoro daquilo que eu lia. Falei que gostaria de tocar letras, porque também tenho um apreço enorme pelas letras táteis, não só pelo que elas são, pelo que elas possibilitam, no caso o braille e essa inclusão de todos aqueles que não podem ler de uma outra maneira, mas também pelo tato, pelo quão sensoriais as letras são, e elas concatenadas todas e ainda fazendo poesia. Ele se encantou pelo projeto e convidou também o Marco Brajovic, do Ateliê Marco Brajovic, para entrar nesse sonho junto com a gente. E só mais um pouquinho, só mais um detalhe, eu imaginava um refletor com um poeta trocando papéis pelo teclado, e isso se mexendo, e computadores a granel, para a gente poder fazer literatura interagindo ali vivamente, em tempo real, para que isso tudo fosse pulsante e vivo como essa mostra é. E eis o que ela se transformou. Esse aqui, no que ela se transformou. Aqui é o lado de dentro, de quem chega à sala expositiva, ou será o lado de fora de quem já está dentro dela, imerso no mundo da literatura?
daquele sonho de ter sido convidada pelo Sesc São Paulo, conhecer Guto Requena, Marco Brajovic e os ateliês, estúdios respectivos, eis que chegamos ao que eu desejava expor, ou seja, literatura da gema em língua portuguesa. Essa que pulsa no Twitter, no Brasil e inclusive no mundo, porque Twitteratura é um neologismo aportuguesado de Twitter mais literatura. E Twitteratura se escreve assim também em língua hispano-americana. No Chile, no México, no Peru, já existem vários concursos de literatura veloz, literatura enxuta, como eu falo. E aqui no Brasil também é um movimento cultural super pulsante, muito bacana. Então, depois de tudo aquilo que eu falei para os arquitetos, que eu queria ver letras penetrando corpos, corpos entrando nas letras, tweets sonoros, uma roupa construída e desconstruída, as letras táteis, pouca luz, muita luz vinda das próprias letras, a letra, a grafia da letra concatenada formando poemas como a grande escultura dessa mostra, eis que chegamos à mostra como ela é. Num dos seus momentos, a exposição de literatura de autores convidados, foram 20 autores convidados, dentre eles Alice Ruiz, Nicolas Ber, Onjak, Tati Bernardi, Carpinejar, Marcelino Freire, Antônio Cícero, Donizete Galvão, Tanucci Cardoso, Tarso de Mello e tantos outros. Há também aqui 27 clássicos da literatura brasileira que foram fraseados em 140 caracteres. Tiramos trechos das suas grandes obras, como, por exemplo, Fernando Pessoa, qualquer coisa como gente, continuará fazendo coisas como versos. E mais também a literatura de 61 tuiteiros que eu cataloguei em 2 anos de trabalho e estudos. São 696 frases de 61 autores que são, na sua grande maioria, só conhecidos na rede, ainda não publicaram seus livros, porque é bom dizer, para todos eles, o grande desejo é perenizar suas obras, torná-las perene no instrumento livro. Instrumento livro de folhear nos papéis, ou instrumento livro, um e-book, não importa, mas perenizar a obra deles. Então, entre esse efêmero do Twitter, onde as letras vão se esvaindo e quase que nos deixando, é só o impacto do momento, da belezura ou da criatividade ou da graça que nos faz conter em nós as letras. Para essa tentativa de tornar perene o que você escreve, é exatamente sobre esses 2 pilares que encontra-se essa mostra. Nós temos num momento, portanto, esses autores convidados com autores tuiteiros e os clássicos que são aqui, respondem ao movimento dos nossos corpos, as letras são iluminadas e a poesia e a micronarrativa surge belamente aqui nessa parte da exposição. Temos uma outra parte da exposição onde nossos corpos e o movimento deles em zooms, em retrações, a dança dos corpos traz à luz e à leitura esses 696 tweets literários que foram catalogados por mim. Numa outra parte da tela cenográfica, nós temos exatamente o pulsar dessa mostra que tanto eu solicitei, que tanto eu sonhei, que tanto queríamos e que tanto os arquitetos conseguiram, de fato, implementar e fazer vivo nessa mostra, que é a possibilidade de que todos aqueles em rede que tweetarem suas criações literárias de até 140 caracteres com a hashtag, o joguinho da velha que faz o fluxo interativo no Twitter, mais a palavra Twitteratura, vão pulsar aqui vivamente, diariamente, em tempo real. Então, nós, além de lermos esses 61 tuiteiros, também vamos poder encontrar a nós mesmos aqui na mostra, vamos poder nos ler aqui na mostra. Então, é um incentivo muito mais à escritura e à leitura, uma celebração à literatura enxuta do que outra coisa. Então, há 2 pontos absolutamente inéditos nesta mostra. O primeiro é expor Twitteratura, que nunca foi exposta no mundo. Há inúmeras iniciativas envolvendo Twitteratura, gincanas, livros escritos no Twitter em vários capítulos e através de uma comunidade, em colaboração, são vários autores, mas expor literatura nunca foi exposta, catalogada e exposta como tal. E também a tecnologia
E a arquitetura cenográfica que foi impressa nessa mostra é absolutamente inédita também. Então, ela sustenta todas as graças que a literatura tem. A efemeridade, o impacto, a beleza, a luz, a leitura, a escritura, a interatividade que eu queria. E outro contexto bastante importante dessa mostra é que, além de interativa, ela também é inclusiva na acepção do termo, além de ser inclusiva, porque permite que todos nós façamos uma mostra por dia através da hashtag Literatura, ela também é inclusiva porque nela há um grande banco cenográfico de 8 metros de comprimento, com speakers sobre nós, que declamam poemas que estão todos trasladados para o braille ao toque de um texto mágico secreto que a gente pode sentir quando entra aqui também. Então eu convido todo mundo a conhecer a Mostra de Literatura e viajar conosco nesse mundo mágico da literatura veloz, da literatura enxuta. E para terminar, eu gostaria de falar uma frase curta, que não é um tweet, mas que hoje já se transformou num tweet, porque tanta gente já propaga essa frase do Manuel de Barros, que é meu grande poeta, inspirador para tudo isso, que é a seguinte: é nos loucos que graçam luarais. Somos um pouco de loucos e há muito luaral nessa mostra de literatura.